self. Vejam que eu estou aqui tentando explicar para vocês aqui o sentido da afetividade, amizade e da afetividade, né? A afetividade que nos move, porque os sentimentos nos movem. Lembrando que a gente está falando aqui da afetividade, a gente falou aqui da castidade. Qual a diferença que nós encontramos entre afetividade e sexualidade? Alguém poderia me dizer? Qual a diferença? Qual a diferença entre afetividade e sexualidade? Alguém poderia dizer alguma coisa? O que é sexualidade? Ser homem e ser mulher. É o ser homem e ser mulher. Tudo bem, mas o que significa ser homem e ser mulher? Vamos tentar aqui entrar nesse aspecto da sexualidade. O que é a sexualidade? Não está errada a resposta dele, mas o que eu quero é o que significa. Qual a diferença entre... A gente consegue identificar a diferença entre afetividade e sexualidade? Vocês conseguem perceber que a afetividade é um componente da sexualidade? Um componente, como se fosse uma propriedade da nossa sexualidade. Então, através da minha sexualidade, o que é a sexualidade? A sexualidade, na verdade, é aquilo que Deus me criou para ser. Então, eu como homem só posso me realizar sendo homem. E tudo tudo em mim precisa, a cada dia, expressar o ser homem. Tudo em mim precisa expressar o ser homem. Vocês estão a se viver do tempo aonde isso que eu estou falando aqui está sendo, inclusive hoje eu estava vendo um vídeo muito interessante de uma professora de educação, que ela combate muito a questão da cultura woke. E o que essa cultura pretende? Justamente desvirtuar o sentido de sexualidade. Desvirtuar, né? As ideologias que estão por aí, ideologias de gênero, né? E a gente fala ideologia porque não é uma teoria. Vocês sabem a diferença entre uma teoria e uma ideologia? Alguém aqui sabe? A teoria é um enfoque que você dá sobre alguma coisa. É um conhecimento que está ligado e se coloca junto a tantos outros conhecimentos. Agora a ideologia não. A ideologia, ela tem uma pretensão totalitária. A ideologia, ela como que engessa um modo de existência que você não consegue sair dele. A ideologia de gênero é assim. A ideologia de gênero, ela na verdade cria um modo de se viver que a gente como que não consegue se desvencilhar dele. Mas a ideologia, ao contrário de uma teoria, a ideologia ela precisa de leis para que elas possam como que definir atitudes. Tem um livro que fala sobre a ideologia que diz: o que é a ideologia de gênero? É um novo modo de totalitarismo. Vocês sabem o que é o totalitarismo? É o nazismo, o comunismo. Então, aquela pessoa que estava inserida naquele contexto ali não conseguia se desvencilhar. Por quê? Porque era uma ideologia. Tudo como que criava ali um modo de agir. Assim é a ideologia de gênero, que agora tende a querer se estabelecer a partir de leis, né? Então, quando a gente falou de sexualidade, a sexualidade, ela me identifica totalmente. Ou seja, eu devo pensar como homem. A minha psicologia, a psicologia de vocês, eu estou vendo aqui uma mulher. O fato de ela estar hoje tem aquelas nomenclaturas que não tem nada a ver, né? Mas o que de fato é uma mulher? A mulher, ela, na totalidade do que ela é, ela expressa o seu ser feminino. Então a psicologia dela, o modo de refletir dela é totalmente diferente. É tão bom quando os namorados começam a conversar, ou quando os casados começam a conversar. O que vai acontecer? Vai acontecer
Um desafio, né? Um grande desafio, né? Porque o homem normalmente objetivo, a mulher subjetiva. O que é mais importante, ser objetivo ou ser subjetivo? Nenhuma das duas coisas. A subjetividade constrói um modo de pensar mais, vamos dizer assim, mais abrangente. A subjetividade da mulher faz com que algo que eu penso que é muito mais, vamos dizer assim, mais objetivo, ganhe mais elementos que me ajudam a refletir melhor sobre uma determinada coisa. Da mesma forma, a subjetividade, eu brincava quando eu era coordenador apostólico. Quem não é do Shalom? Tem alguém que não é do Shalom aqui? Eu fui coordenador apostólico, todos são, né? Então, conhece a linguagem que eu estou falando aqui, né? Quando eu fui coordenador apostólico em São Luís, teve um momento que eu estava lá e só tinha mulheres. Eu era coordenador apostólico e no meu núcleo só tinha mulheres. Alguns momentos na reunião, eu dizia assim, vamos parar um pouquinho, deixa eu sair lá na rua, o primeiro homem que passar eu vou trazer aqui para dentro dessa reunião, colocar aqui do meu lado, eu só vou pedir para ele sentar e não precisar falar nada, vai me dar um apoio, né? Porque eram várias mulheres, e as mulheres, normalmente subjetivas, elas começavam a falar e só eu de homem ali. Então vejam como na verdade essa complementaridade é muito importante. A mulher na sua subjetividade e o homem na sua objetividade. Relacionamento é isso. No namoro é assim também. A subjetividade do outro. Veja que a importância na amizade, como a gente vai reconhecendo o valor do outro, escutando o outro, aprendendo sobre o outro, aprendendo sobre o valor do outro, sobre o que o outro pensa. Quantas vezes... Tu tem quantos anos? 22. Se tu perguntar a idade, viu? Mulher não gosta de perto de idade. Você tem quantos anos? É tão interessante que uma mulher com 22 anos, não conheço eles, tá certo? Mas uma mulher com 22 anos, normalmente, quando namora um rapaz de 23 anos ou 24 anos, a maturidade dela pode ser até maior do que a maturidade do homem. Não sei se é o caso aí. A mulher amadurece mais cedo. A mulher amadurece mais cedo, normalmente, viu? Não estou falando aqui, entenda que o que eu estou falando aqui. Pode ter uma mulher que seja mais objetiva do que o homem? Claro que sim. Pode ter um homem subjetivo? Claro que sim. Porque isso também isso faz parte da cultura. Se eu me relacionasse, se uma mulher se relaciona só com, ela tem numa casa vários irmãos e o pai dela, e tem só a mãe dela, o que vai acontecer? Ela vai aprender a falar de modo objetivo, porque ela está ali o tempo todo inserida em um contexto que vai gerar nela uma profunda objetividade na forma de raciocínio. Assim como o homem que só convive com mulher vai ser muito mais subjetivo. E isso aqui não é o fato mais, vamos dizer assim, isso não torna uma mulher objetiva, não torna ela menos feminina, como não torna o homem menos masculino, ele ser mais subjetivo. O que eu estou falando é que normalmente aquilo que a gente traz a nível de psique, de psicológico, aquilo constitutivo, aquilo que é em nós constitutivo, vai fazer muita diferença no modo como nós reagimos. E a cultura também. Essas percepções são importantes, porque assim a gente vai compreender a nossa sexualidade. Sem isso, você vai começar a achar que você tem alguma dificuldade na sua sexualidade. Na verdade, eu percebo que eu sou uma pessoa muito... uma pessoa que eu não sinto tanto afeto pelas pessoas. Eu tenho dificuldade de sentir afeto. Você não foi criado para não sentir afeto. Certamente a sua experiência, a tua história de vida influencia nisso. E é para isso que nós estamos aqui, trabalhando a nossa história. Você precisa trabalhar a tua história. Eu sempre digo que é fundamental a gente trabalhar. Aqui deve ter cursos do Fio de Ouro e cursos de cura interior. Tudo isso é muito necessário para a gente trabalhar a nossa história.
Porque você não tem culpa da tua história. Você não tem culpa do seu pai não ter vivido uma relação, vamos dizer assim, harmônica com a sua mãe. Você não tem culpa de você ser filha de mãe solteira, né? Solteira, de mãe solo, como hoje se fala, né? Você não tem culpa da sua história de vida. Muitas vezes a tua história de vida te foi entregue, mas você pode agora, porque a tua história de vida não te determina, condiciona a tua vida, mas não te determina. Eu não quero saber de relacionamento porque as experiências que eu tive na minha família ou as experiências na minha casa são experiências de muita frustração. Nenhum casamento na minha família deu certo. Aí eu começo a pensar que por causa das experiências não vai dar certo. Tem tudo para dar certo se você construir em Deus. Se você constrói um namoro em Deus, tem tudo para dar certo. Por isso que eu sempre digo para as mulheres, as jovens, se uma pessoa quiser namorar contigo e essa pessoa, ela diz assim, prove que você me ama, vamos ter uma relação, vamos ter relação no nosso namoro, você pode dizer para essa pessoa, prove que você me ama, vamos viver a castidade. A mulher, ela precisa exigir isso, a jovem, né, do seu namoro. Se o cara, ele não quer viver a castidade do namoro, significa que ele, de fato, não te ama. Porque a castidade tem a ver justamente com o reconhecimento do momento que nós estamos vivendo. Esse momento não é um momento onde eu devo me expressar através do meu corpo, entregando o meu corpo para o outro, tendo uma relação com o outro. O outro ainda não faz parte da tua vida de modo definitivo. Por que a igreja pede que as pessoas vivam a castidade no namoro? Porque na verdade, quando você casar, você começa a viver com aquela pessoa uma relação muito profunda mesmo. O Papa aqui vai falar do verdadeiro amor. O amor é responsável. O verdadeiro amor é responsável. Então eu me responsabilizo. Quando eu amo, eu sou responsável com o outro. Eu me relaciono com o outro de modo a reconhecer a sua dignidade. Ele não é um objeto para mim. Vocês conseguem entender isso? Ele não é um objeto para mim. E eu sei que a gente talvez foi vivendo experiências e viveu experiências talvez de namoros totalmente desordenados, e para nós lutar sobre essa questão é difícil. Mas aqui que está a cura. A cura não está. Tem algumas pessoas que me perguntam assim, e a teologia do corpo fala para nós isso de modo muito concreto. Tem pessoas que dizem assim, eu não quero namorar não porque eu me feri muito. Talvez para você o namoro vai ser a cura. Não é se afastar, é o namoro ser a cura. Agora, claro que para o namoro ser a cura, você precisa viver os processos normais de um namoro que cura. O namoro só vai ser cura à medida que eu entendo o sentido do namoro. Se eu entendo o sentido do namoro, ele vai realmente ser para mim cura. E eu vou crescer na amizade. Né? Eu vou sair com o meu namorado, eu vou para o cinema, né? Com o meu namorado, eu vou para o cinema com a minha namorada. Eu vou conhecer a história daquela pessoa, conhecer os desafios. Inclusive, eu até oriento muito, é muito importante que vocês conversem sobre os desafios. Gente, é desafiante viver isso que a gente está falando aqui, mas é libertador. Eu não estou falando de coisas fáceis. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, é uma frase do Papa Paulo VI. O problema do homem moderno
é que ele quer dar soluções fáceis para problemas difíceis. Esse é o problema do homem moderno. Eu estou falando de coisas muito difíceis. Vocês estão percebendo que eu estou falando de coisas difíceis? É difícil mesmo. Mas esse é o problema do homem moderno. O que é que o homem moderno faz? Ah, você quer viver um relacionamento desordenado? Toma aqui uma camisinha que você resolve o problema. Toma aqui um método contraceptivo que você resolve o problema. Isso é a solução fácil. O problema é difícil. Então eu tenho que dar uma solução difícil. Eu preciso dar uma solução difícil. E a solução difícil é o quê? É a castidade. É a castidade. Vou falar de uma coisa minha aqui, tá certo? Quando eu tive minha experiência com Deus, a experiência com Deus mudou a minha vida completamente. Eu tinha 19 anos. Quem tem 19 anos aqui? Quem tem menos de 19 anos? Menos de 19 anos. Quem tem mais de 19 anos?